Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Chegamos aos 10 mil inscritos nesse canal maravilhoso. Estou muito feliz porque esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho muito genuíno, no sentido de que é muito honesto com as coisas que eu penso, com o que eu acredito politicamente. E agradeço demais a todos vocês que estão sempre por aqui, acompanhando, curtindo, compartilhando, conversando comigo, trocando ideias. Agradeço muito também a todos os apoiadores e apoiadoras desse canal. E eu convido você que chegou até aqui, aos novos que chegaram nesses últimos tempos, porque chegou muita gente nesse último mês, a considerar apoiar esse conteúdo todo que eu produzo aqui. Você pode entrar na minha plataforma do Apoia-se e contribuir a partir de R$1. Não é muito para você, mas para mim, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é mesmo? Convido vocês para considerarem essa proposta. Eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas para mim lá na minha comunidade, e para não ser uma coisa enfadonha, chata, eu vou responder pouquíssimas perguntas hoje, depois eu respondo mais um pouquinho num outro vídeo, e pra gente fazer um vídeo de no máximo 10 minutos aqui, eu vou tentar. Se vocês tiverem mais perguntas, podem deixar os comentários aqui nesse vídeo com as perguntinhas que eu vou respondendo a todos e todas nessa quarentena. Vamos fazer vídeos leves, já que tá muito difícil de se concentrar numa leitura, de ver filme e tudo mais, então é isso por hoje, gente. Eu escolhi a primeira pergunta aqui, que daria um vídeo inteiro. Vou tentar ser sucinta na resposta, não sei se eu vou ser capaz. Mas é uma pergunta do Edson Alves, que ele diz assim: como lidar com artistas, atores, cantores de ideologia de direita? Parar de ouvir a música dele? Parar de ler os livros dele? Cancelar o artista? Existe uma resposta para o assunto? Não existe uma resposta para essa pergunta. É uma questão que eu fico sempre me questionando, tá? Eu já fiz até vídeo sobre isso há muito tempo atrás. Eu acho que se eu voltar nesse vídeo eu vou ter uma resposta diferente dessa vez. Eu sou completamente contra cancelamento de qualquer pessoa, seja artista, seja uma pessoa da rede social. Eu sou contra, gente, porque as pessoas são complexas, as pessoas são múltiplas, a gente modifica o nosso pensamento a cada instante, a gente vai construindo as nossas opiniões no dia a dia. Então, uma coisa que eu pensava ontem, talvez hoje eu não pense, eu reavalie. E se você sair por aí cancelando as pessoas, e aí? Em que lugar que você se encontra para você se dar o direito de apontar o dedo para o outro e cancelar? Para mim, o grande problema não é o artista ser de direita ou de esquerda. O problema é o extremo. Por exemplo, a gente pega o Roberto Alvim, aquele cara que estava na Secretaria de Cultura e depois, de repente, ele faz aquele discurso todo com aquele pano de fundo fascista. Aquilo é perigoso, né? Porque aí você tem que o Roberto Alvim é um artista, gente. Por incrível que pareça, ele é artista. Ele era de teatro de grupo aqui de São Paulo, aliás, de um tipo de teatro de grupo completamente underground, diferentão, independente. Eu não sei como que ele chegou nesse lugar. Aquilo é preocupante, porque a arte, ela é lugar de experimento, né, de liberdade, de questionamento. E aí, quando você vai e impõe alguma coisa pra arte, como ela deve ser, e quer colocar ela numa caixinha, isso é extremamente complicado. Esses extremos me incomodam. Eu não consigo pensar num artista que seja um fascista extrema-direita que vá me agradar, porque naquilo ali já está implícito algumas coisas que provocam em mim um distanciamento. Eu adoro o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, ele era uma pessoa super reacionária, ele apoiou a ditadura militar, e aí ele tem uma obra extremamente importante. Como jornalista ele foi importante, como dramaturgo de teatro ele foi importante, a obra dele é impecável. É complicado essa separação do artista e do cidadão, embora eu acho que muito do que você produza como artista reflete o que você é como cidadão. Então é complicado mesmo, eu não tenho uma resposta para te dar, eu não terei tão cedo. Eu tenho uma relação que é uma regra que eu fiz para mim que não tem nenhum cabimento, gente. Por exemplo, Nelson Rodrigues tá morto, sabe? Então eu não tenho como cancelar ele e julgar algumas coisas que ele fale, porque ele já foi, então eu continuo consumindo a obra dele. Agora, tem algumas pessoas que são jovens, que estão aí na ativa agora, que influenciam pessoas e que produzem conteúdo por aí, que aí, se ela tem uma atitude, um pensamento que é totalmente desconectado do que eu penso da vida politicamente, aí eu vou questionar um pouco essa pessoa. Vou questionar um pouco não, vou questionar muito.
Então, se ela pisou na bola, se ela fez alguma cagadinha, eu vou questionar e talvez eu não consuma a obra dessa artista ou desse artista. Mas eu não vou cancelar, porque eu acredito que as pessoas, elas mudam. Acho que eu não respondi nada, né? Eu tenho dificuldade, às vezes, de ser sucinta. Como a primeira pergunta eu demorei muito para responder, eu vou responder só mais uma, que tem várias dentro da mesma pergunta, que é da Lisiane Queiroz. Ela perguntou se eu tenho predileção por algum ou alguma poeta. Eu já fiz muitos vídeos recomendando diversos poetas, todos que eu recomendei eu tenho predileção por eles. Eu vou falar alguns de bate-pronto, sim, que estão sempre na minha mesinha de cabeceira. Fernando Pessoa, Ana Martins Marques, tô numa fase Marília Garcia. Eu gosto muito de Hilda Ilst, enfim, mas o meu poeta preferido, sem dúvida, eu acho que é Fernando Pessoa. Ele me acompanha desde muito novo, e aí você até pergunta aqui, a próxima pergunta que você também fez é como e quando a poesia entrou na sua vida? A poesia entrou na minha vida desde muito cedo, acredito que foi com Fernando Pessoa. Eu sempre gostei muito de ler, gente, eu era uma criança meio adulta, eu sempre li desde muito jovenzinha, sabe? Então, ali, por volta dos meus 12, 13 anos, eu já comecei a ler Clarice Lispector, eu li Fernando Pessoa. E meu pai escreve poesia, sempre escreveu, meu tio sempre escreveu. Então, a literatura sempre foi presente na minha vida e acho que foi assim que a poesia entrou. E depois, com o teatro, foi mais forte ainda a questão da paixão pela poesia, porque no teatro, o ator ele tem que aprender a brincar com as palavras, né? Faz parte do trabalho do ator essa brincadeira com as palavras, de você contar uma história, de você brincar com as imagens. Então a poesia ajuda muito nessa construção desse universo lúdico do ator. Aí ela perguntou também, você escreve poesias? As poesias que você já escreveu, qual a mais antiga que você tem na memória? Ela ainda reverbera em você? Não, eu não escrevo. Eu escrevo coisas pra mim, eu escrevo nada que seja digno de publicação. Eu não me considero poeta, eu gosto de escrever para colocar algumas coisas que eu sinto para fora, mas é uma coisa bem esporádica. Jamais vou me considerar escritora, porque eu acredito que, como qualquer profissão, a gente tem que treinar, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. E o escritor, ele escreve muito todos os dias, é um treino, e eu não vou me colocar nesse lugar de que eu escrevo poesias. Eu escrevo, acho que mais crônicas, enfim, não chegaria nem a dizer que são poesias. Com a chegada do coronavírus, você notou mudança nos teus sonhos? Nos primeiros dias eu notei muita mudança nos meus sonhos, eu tive alguns pesadelos, acho que eu tava vendo muito filme que tinha a ver com epidemias, eu assisti aquele filme Contágio, assisti uns outros filmes meio pesados, aí tive pesadelos. Aí eu comecei a ler um livro também que chama Corpos Secos, que me deu bastante pesadelo também. E eu não sou muito de ter pesadelos, né? Mas eu sonho bastante. Eu tenho lembrado menos dos meus sonhos agora do que no começo. Você pergunta aqui se eu posso contar algum desses sonhos com vocês. Eu não me lembro em detalhes para contar sonhos. Dizem que não é bom a gente contar sonhos, né, para as pessoas. Eu já ouvi dizer isso, que não é muito bom a gente contar sonhos, porque diz muito da gente, né, embora eu não entenda nada disso. E ela perguntou se os meus sonhos reverberam na minha escrita. Talvez reverbere, né, minha gente, porque muita coisa que a gente sonha, a gente não, eu acordo, às vezes eu acordo e eu não lembro do sonho. Eu lembro que eu acordo às vezes com a sensação de um sonho bom ou ruim, e aí aquilo fica em mim o dia inteiro. E talvez esse sentimento, essa sensação que tenha ficado do sonho reverbere não na minha escrita, como você pergunta aqui, mas no que eu vou produzir no dia. Tudo reverbera de alguma forma para eu produzir o que eu produzo aqui para vocês, por exemplo, sabe? Teve um dia desses que eu assisti aquele filme do Fellini, Julieta dos Espíritos. Eu assisti faz umas 2 semanas. E os filmes do Fellini, eles são tão lúdicos, tão cheios de imagens, tão poéticos, que é impossível você assistir a um filme do Fellini e você não sair inspirado para querer criar alguma coisa. Foi assim que eu me senti depois de ter visto o filme do Fellini. Tanto é que eu acho que depois que eu vi esse filme, eu fiz o melhor vídeo da quarentena poética para vocês, que chama-se Cura. Eu saí muito inspirada do filme, porque tudo é referência pra gente criar, né? Tudo é referência pra gente poder enxergar as coisas de outro jeito, enfim. Por isso que eu acho que quanto mais a gente assiste coisas, quanto mais a gente lê coisas, quanto mais a gente está conectado com a natureza e tal,
mais criativa a gente é. Por hoje eu vou encerrar, porque eu não quero fazer vídeos muito longos de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado, deixem aqui outras perguntinhas, depois eu volto com uma outra sessão de perguntas e respostas para vocês. Um beijo imenso, muito obrigada por tudo e a gente se vê na próxima. Tchau!